Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Quase que eu falo outro nome, porque eu tô gravando o Desiludidos toda segunda-feira. Minha cabeça fica... Quase que eu falei, estamos começando aqui o Desiludidos, que eu falo de futebol, né? Lá na Astral TV, toda segunda-feira eu gravo no YouTube. E na terça a gente posta vai pro ar na TV às 19 horas, né? Então a cabeça fica meio doida assim. Mas obrigado pra todo mundo que tá toda semana comigo aqui no Terça Nobre, ouvindo pelo Spotify, assistindo pelo YouTube, mandando sua pergunta, mandando sua mensagem. É sempre muito legal ter a participação de vocês aqui. E hoje é o episódio número 25 da 7ª temporada. E ela está de volta. Selena, Fortuna. Adoro. Mãozinhas. Sempre todos esses obstáculos. Perto dos copinhos e já com medo de me derrubar. Eu já tô me achando a rainha da cocada aqui, ó. Ganhei até, ó. Mimos como... Mimos. Olha esse equipamento antes de dormir, ó. Ó. Tô feliz, obrigada, Yuri, pelo convite. Que bom que você veio, que bom que você gostou. Gosto de vir aqui, gosto de... É aquela terapia barra aprendizado, barra... ver um pouco... Quando eu venho, né, no caminho, eu vou observando as pessoas na rua, porque o meu trabalho é em casa, eu passo a maior parte do tempo em casa. Então eu venho observando as pessoas e o cansaço delas muitas vezes. Aí olha pra cá, tem um brigando dentro do carro com outro. Você já teve essa coisa de olhar pros apartamentos, assim, ver todas as janelas ver e o que falar... tá acontecendo. O que será que tá acontecendo naquela janelinha? O que será que tá... Já não... É muito louco, assim, ter tanta vida acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu era moleque, eu ficava vendo assim, eu achava o máximo, assim, tipo, apartamento. Nossa, que da hora, apartamento. Tipo, quando eu ia em apartamento, pegava elevador, era um acontecimento, né? Porque eu morava em casa. E aí eu achava, eu ficava imaginando o que tava acontecendo quando eu via, igualzinho você falou. É muita vida acontecendo doido, né? ao mesmo tempo. Você pensa assim, agora, nesse minuto, tem alguém nascendo. Nesse minuto. Alguém super feliz porque uma pessoa tá nascendo. Essa pessoa tem 70 anos de vida, 80 anos de vida daqui pra frente. É uma história. E vai movimentar o mundo. Vai ser o efeito borboleta ali. E nesse mesmo minuto tem uma maquininha que tá fazendo pi com o desligamento de alguém. Partindo, né? É muita vida isso, por né? segundo acontecendo. Por isso a energia. Tudo que tá acontecendo é energia, né? Eu tava conversando com um consulente meu hoje, que ele está na Ucrânia. E tá lá com a esposa dele e tal. E ele falou assim, uma coisa é o que vocês veem na TV, outra coisa é o que acontece aqui. Eles foram no memorial e os soldados mortos tinham todos entre 20 e 23 anos. Tudo novão, moleque. E a dor que deu, ele falou assim, que a dor que eu senti no meu coração foi uma coisa assim, ó, que eu achei que eu tava passando mal, de tudo o peso que aquilo tudo é. Porque a vida é energia, né? Tem 3 histórias aqui, por exemplo. Histórias densas. Sim. E como sempre, eu tô fugindo do tema, mas é uma reflexão que eu quis fazer. Do nada lançou uma reflexão. Sim, aqui. registro da... Cara, fica triste com 5 minutos de episódio, né? Né? Só... Não, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar alegres. Mas você me fez lembrar uma coisa também. Quando eu morei em Araraquara, morei 9 meses lá, né? Que fui fazer um curso, acabei morando um tempo lá. E eu morava numa república, né? Dos estudantes da Unesp. Você também já fez de tudo, né? Um pouquinho de tudo, como diria o Zeca Pagodinho, né? Você fez Unesp? Não, eu morava numa república, Tá. que a galera era da Unesp. Mas eu tava fazendo... Na época, eu consegui uma bolsa no Senac, lá de Araraquara, pra fazer locução lá. E aí, eu precisava de um lugar pra ficar. Conheci uma rapaziada lá no futebol. Falei, beleza, tem uma república lá, tinha uma vaga. Aí eu morava com os estudantes da Unesp, sem estudar na Unesp. Eu almoçava na Unesp, sem ser estudante. Era bandejão? É, o bandejão, um bom e velho bandejão. E aí a galera achava que eu era da turma também. Então, tipo assim, aí de tanto que os caras ficavam perguntando quando tinha alguma festa, algum rolê, falava, qual curso você faz? A maioria dos caras que moravam na República, eles faziam economia, administração. Aí eu sabia o nome dos professores, porque os caras vinham contando história, porque não sei quem, falava o nome dos professores. Aí eu já sabia o nome de um monte de professor de economia e de administração. Aí eu falava, não, eu faço economia. Aí os caras, legal, que período que você tá? Aí, tipo assim, porque não tinha como explicar. Porque toda vez que eu ia no rolê e alguém falasse, que você... Aí um falava, economia, não sei o que, Unesp. Aí se eu fosse falar que eu fazia um curso de locução, era muito aleatório. Coisa, Não, eu tinha que explicar que eu não era de lá, que eu tinha conseguido uma bolsa no curso, que eu tava fazendo um curso no Senac, que não tinha nada a ver
com o contexto da turma e por que eu tava almoçando na Unesp. Então, eu andava com essa galera. Mas a república que a gente morava era perto do cemitério de Araraquara. E era muito perto mesmo, assim, era coisa de uma rua atrás, já era, a gente morava nessa casa aqui, tinha uma ruinha e já era o cemitério. E pra poder ir pro centro, a gente tinha que passar pelo muro do cemitério. Ou a galera que tinha mais pressa passava por dentro, porque o cemitério ficava aberto. Então, tipo assim, todo dia tinha esse negócio dos caras passarem por dentro do cemitério pra ir mais rápido. E você não passava? Não passava. Isso me deixava muito incomodado. Eu falava, cara, não é assim. O cemitério você não pode entrar assim, pode como mesmo. se estivesse respirando, sabe? Tipo, é como você toma um copo de água. Não é tão normal você passar todo dia. Não é como passar no metrô pra atravessar pro outro lado, né? Aí eu falava, gente, mas não pode, né? Eu nem era tão ligado na questão da espiritualidade, nada, assim. Sempre gostei, mas não entendia. Não que eu entenda muito hoje, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de noção, né? E aí os caras passavam todo dia dentro do cemitério. Eu falava, gente, mas não é legal você passar todo dia. Ah, não, mas a gente vai... Só que os caras eram tão de boa. Galera na vibe da faculdade, 20 e poucos anos, todo mundo curtindo a vida, e ninguém nem ligava. E aí um dos meus amigos que morava lá, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou, cara, seria bom se todo mundo morasse perto de um velório ou de um cemitério pra entender que a vida ela acaba, e isso é muito natural. Né? Ele falou, porque tinha o cemitério e do lado tinha lá o velório também, né? E a gente passava quase todo dia, tava tendo um velório lá. Porque assim, a gente tem aquela coisa assim, que a gente só consegue lidar com a morte, ou entender o que é a morte, mais ou menos, quando morre alguém próximo da gente, né? Sim. Quando morre pessoas que a gente não conhece, que a gente não tá sabendo o que aconteceu, tipo assim, é indiferente, né? Você não sabe que tem um velório aberto, você não sabe que tem gente no velório, você não tá passando em frente do velório pra ver. Então você passa, você vê uma galera, aí você começa a entender. Fala, caramba, morreu hoje. Aí morreu de novo, morreu outra pessoa, morreu outra. É tipo assim, tem várias pessoas. Mas isso que é essa reflexão louca, Yuri, que você tá propondo, é uma coisa muito louca. Porque é pra valorizar mesmo até o momento de vida. Pensa assim, ó, você tá passando feliz lá, saindo da República, indo, sei lá, tomar um show com seus amigos. Jogar bola. Alguém saiu de casa naquele dia pra ver lá um parente querido, naquele mesmo lugar que você vai passar com essa energia. Só que a energia, ela faz link, você sabe, né? Se você tá mal, se você tá triste, tiver alguma energia aleatória passando lá dentro do cemitério, vai pegar. Entendi. Entende? Como vocês estavam alegres, mas é muito louco. Eu sei que não é o tema de nada, mas eu acho que eu trouxe isso hoje porque eu fiquei indignada de pensar quantas coisas estão acontecendo por aí e muita gente reclama de tudo, reclama da vida. A gente, pelo amor de Deus, a gente tem uma casa, a gente volta, não é clichê. A gente tem uma casa, tem alguém que... Engraçado que eu falei disso semana passada sobre essa questão de, às vezes as pessoas falarem assim, mas você tá reclamando de quê se você tem uma casa pra morar? Tem gente que queria uma casa e não tem. Exatamente. Tem gente que queria um emprego e você trabalha, tipo isso, entendeu? Não, esses dias eu surtei meia dúzia, porque eu peguei e falei assim, é o seguinte, eu vi uma mulher que ela morreu dentro do apartamento e demoraram 40 anos pra descobrir. Putz. Quem descobriu foi a prefeitura, né, que acho que ela não tava pagando as coisas lá. E aí demorou 40 anos. Pois é, e aí uma pessoa olha pra mim e fala assim, se a prefeitura levou 40 anos pra perceber, e essa pessoa não tinha um amigo, não tinha um parente, não tinha ninguém na vida, e ficou um silêncio, assim, né? E aí eu falei, bom, já que eu já estraguei aqui o momento, eu vou terminar de estragar. Quanto tempo vocês acham que as pessoas levariam pra sentir sua falta caso acontecesse alguma coisa? Virou... Então, entende, a gente tem gente que tá pela gente, a gente tem gente que se preocupa minimamente. Às vezes não era o jeito que você queria, mas é o jeito que dá. Sim. E me marcou muito isso, porque eu tava falando com o moço, e o moço tava com a voz embargada e não eram mortos que ele conhecia. Aqui a gente vê pela televisão, mas ele tava sentindo a energia do próprio lugar, né? Que é o... Antigamente chamava Memorial. Aqui tem aquele obelisco, né, do Ibirapuera. Você já foi? Nunca fui, mas passando assim por cima, ele é uma espada e a praça é em forma de coração. Dizendo uma espada que atravessa o coração de São Paulo. Onde estão lá também o memorial, né? Enfim, deixa eu explicar que... De repente o tema virou a valorização da vida. Pegamos a Anguera e fomos no sentido... Totalmente não. Eu tenho que me justificar. Porque assim, o Euri, ele trouxe uma proposta incrível. Só que ela não podia ser no dia de hoje. Posso contar? Pode, você pode tudo aqui. A proposta do Euri era assim, nós vamos falar sobre maturidade. Vocês percebem que eu tenho bastante. Vamos falar sobre maturidade? Eu falei, sim, Euri. Até primeiro que eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Segundo que recentemente, tipo, há um dia e meio, eu recebi uma indireta nas minhas redes sociais falando que eu tava fazendo aniversário e maturidade não tinha. Aí eu falei... Será que não era bom a gente não abordar esse assunto?
Meu medo era que essa pessoa achasse que eu ia perder 1 hora da minha vida dissertando sobre maturidade porque fez um comentário desse. A pessoa que nem saiu da fralda ainda. Então, eu mudei o tema, mas eu fiquei com remorso. Não, mas não tem problema. O que é que acontece? Porque, na verdade, o tema maturidade é só um norte, né? Pra gente falar um pouquinho do assunto, mas não que a gente tenha maturidade, não que a gente seja exemplo de maturidade, entendeu? Eu não. E eu queria entender isso, porque assim, em que momento da vida que a gente se sente obrigado, ou que a gente fala, meu, agora tem que ter maturidade e tal. Só que assim, eu acho que em alguns setores da vida eu tenho maturidade, sim. Por exemplo, eu moro sozinho faz tempo. Eu fui sair da casa da minha mãe com 17 para 18 anos. Então, eu já passei bastante coisa. Beleza, eu tenho as minhas responsabilidades e tal. Só que em alguns momentos o meu espírito de quinta série, ele é muito mais forte do que eu, principalmente com os pensamentos intrusivos. Então, Isso é mais perigoso. Às vezes, no meio de uma conversa, tá um puta assunto sério e começa a me dar uma vontade de dar risada. Eu tenho vários. E eu solto muita vinhetinha também. Vinhetinha pra quem tá assistindo e não sabe, tipo assim, quando, por exemplo, o Pânico na Jovem Pan, lá, um programa de rádio que eu sempre gostei muito. E às vezes tá rolando uma puta conversa e alguém solta uma vinhetinha. Uma gracinha, tá namorando, não sei o que, uma coisinha. Isso é uma coisa que tem na minha cabeça, porque eu escutava muito quando eu era moleque. Na época da escola, quando alguém falava alguma coisa, mentira, não sei o que, essas coisinhas. Então, esse espírito, ele ainda é muito forte dentro de mim. Então, assim, às vezes eu esqueço que eu tô trabalhando, eu esqueço que eu tô no meio de uma conversa importante. Eu lembro de um relacionamento que eu tive. Essa ex-namorada, ela tinha zero paciência comigo, assim. Ela não tinha paciência nenhuma comigo em relação às minhas brincadeiras, né? E aí, tipo, um dia a gente tava brigando feio, eu comecei a dar muita risada. Mas é porque eu tava nervoso. Aí o meu nervoso me fez rir. E aí, tipo assim, piorou, assim, muito a situação. Drasticamente a situação. Entendeu? Então é isso. Então eu acho que eu sou maduro pra algumas coisas. Tipo, trabalho. Eu não sou de faltar no trabalho. Eu não sou de dar atestado falso, meter o louco. Tipo, eu nunca fiz isso. Você tem seu canto, você paga suas contas. Tenho minha casinha, tenho minhas coisas. Começou a lutar desde cedo. Eu quero saber onde que tá a imaturidade ali. Eu acho que a minha imaturidade é na zoeira mesmo, de zoar com as pessoas. E às vezes você levar, por exemplo, um ressentimento ou um problema. Eu só quis dar essa explicação aqui, porque realmente eu não queria falar de maturidade só pra criatura não pensar que eu perdi 1 hora da minha vida querendo dar um recado, porque não é. Na verdade, foi uma proposta do Euri. E a gente é muito igual porque nós somos imaturos. E tudo bem. Então, não tem a ver com o seu comentário, tá bom? Porque com certeza O engraçado é segurar você falando. A gente não vai falar disso agora, né? Do seu figurino hoje, né? Deixa, que né? figurino? Não tá acontecendo nada, né? Tá acontecendo alguma coisa? Mas, ó, deixa eu aproveitar, então, que a gente tá falando aqui. Eu nem falei do nosso querido estúdio Pode Vir, né? Da onde a gente tá gravando o nosso podcast Terça Nobre. Então, você que tem vontade de ter um podcast, segue lá, @Estúdio Pode Vir. Tem muitas novidades vindo por aí, fique esperto. Mas fica tranquilo também que ao longo do programa eu vou explicar um pouco melhor sobre o nosso estúdio aqui. Então, você que tem vontade de ter seu podcast, ó que bacana. Esse estúdio lindo aqui, essa estrutura maravilhosa pra gente gravar o nosso podcast. Você pode ter o seu podcast aqui também. O nosso amigo Anderson tá com a gente aqui nos bastidores, que é um queridaço também. A gente gravou o Que Resenha é Essa. Logo, logo a gente vai gravar mais coisas junto também. Ele participa com a gente aqui e tudo que a gente fala, a gente fica só ali pensando o que ele vai falar. Você presta atenção no que a gente fala? Ele é o nosso... Fico rindo. É a nossa resposta... Nossa resposta imediata já, né? Mas, então... Selena, voltando aqui, né? A gente fez um episódio falando sobre viagem no tempo, que rendeu também alguns comentários. As pessoas também falando sobre que momento da vida que elas queriam voltar. E aquelas coisas que a gente conversou também. Teve algumas coisas que a gente conversou fora do ar, né? Sobre... eu não me arrependo de nada, porque se eu não pudesse... Se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não teria... meus filhos. Aí você vai... algumas coisas a gente começa a entender. E aí, na sequência desse episódio, eu fiz um episódio que falava qual é o seu sonho. Que a gente chegou a falar um pouco sobre isso naquele episódio do Volta no Tempo, mas eu me aprofundei um pouco mais nesse assunto de que às vezes a gente tem um monte de sonho, né? Que nem quando você é
mais novo, que nem você falou que você teve banda, você foi vocalista de banda. Eu também tive banda quando eu era moleque na época da escola, e eu jurava por Deus, assim, que eu ia ser famoso, que eu ia ter banda, que minha banda ia fazer sucesso. Aí teve um momento da vida que eu achei que eu ia ser jogador de futebol, até cheguei a fazer testes, tudo. Então, assim, e a gente vai se perdendo, né, ao longo do tempo. Porque é natural também, a vida vai mudando. A vida vai tirando a gente, vai deixando a gente esquecer um pouco dos propósitos, né? Sim. Eu acho que mata, às vezes mata um pouquinho o sonho também. Dependendo do que acontece, dependendo do que você vê. Principalmente se for na área que você almejava alguma coisa, você começa a ver mais de perto, você começa a entender como funciona. Aí você começa, acho que não era isso que eu esperava. Tipo isso, a expectativa que você criou em cima daquela... Eu tenho uma, que eu falo sempre, não sei nem se eu já não falei aqui, mas eu falo bastante. A minha mãe, eu queria ser bióloga, e ela me disse uma frase muito importante, assim, na verdade, todas essas coisas que eu sonhei fazer, eu sempre recebi uma frase mais ou menos com esse peso. Não é bom. Ela tipo disse isso, assim, né? o que você quer da vida? Você vai demorar para ter filho, porque você vai passar a vida cultivando vieira, e em Fernando de Noronha casada com um desdentado. Foi isso que ela me disse. Você quer saber? Eu teria cultivado vieira, estaria em Fernando de Noronha, e o dente, a gente sabe que hoje é o menor dos problemas, né? As pessoas, elas vão lá e fazem umas coisas mirabolantes e fica tudo bem. Ou seja, minha mãe foi muito bola fora isso que mamãe fez, porque eu fui professora, amava ser professora, e se eu tivesse sido professora de biologia, eu teria amado também, né? E ela disse, você vai demorar para ter filhos, que era meu sonho ter filho. A vida me conduziu para um jeito que só depois de 10 anos eu tive filhos. Ou seja, se eu tivesse ido para Fernando de Noronha, eu teria tido o filho do No. Você não lembra do Riacho Filhos Doce? Caiçaras. Filhos Caiçaras. Do Riacho Doce. E minha mãe fazia muito isso, assim, ela me aloprava, fazia eu ver uma coisa caótica. E eu dava uma miada. Mas ela foi a única pessoa que teve esse poder sobre mim. As outras pessoas, era assim, meu sonho é esse. Você não tem sonho? Então pula pro meu. Então eu pus muita gente no meu barco, do meu sonho. Então de repente a pessoa tinha tava numa banda, sendo que nunca sonhei ter banda. Tava viajando pra não sei aonde. Mas a mamãe dava umas esculhambadas em mim, assim, né? E ela acho que ela movimentou um pouco essas peças no tabuleiro. Que às vezes a gente tem uma vontade de ser alguma coisa, assim, e alguém precisa vir colocar o seu pé no chão pra mostrar pra você que não é bem assim, né? Às vezes falta isso na nossa vida também. Então eu não sei também, né, em que momento isso aconteceu, mas eu lembro quando eu era mais novo e eu vi um curso de técnico de futebol. Era na faculdade de Drummond, no Tatuapé. E eu fui, nem perguntei nada pra ninguém. Eu acho que eu tava com 18, 19 anos. E eu fui lá na faculdade, perguntei como que era e tal. E aí, os caras, eles vendem aquele sonho, né? Não, é legal pra caramba, você vai ter isso no mercado, não sei o quê. E aí, eu fui falar pro meu irmão, depois que eu já tinha pego toda a papelada, era só assinar e pagar a primeira parcela. Aí meu irmão, mano, ele me deu um balde de água fria, velho. Ele falou pra mim, cara, mas você vai trabalhar onde? Fala pra mim que time de futebol que tem um técnico que fez um curso. Tipo, todos os times, a maioria é técnico que foi jogador de futebol, ex-jogador, né? Ou é envolvido com o futebol há muito tempo. E aí, tipo, aí eu comecei a ver com os olhos dele. Então eu comecei a entender um pouco a realidade. Então, assim, tem acho que esses dois lados. Tem aquela coisa de colocar o seu pé no chão para falar, isso que você tá querendo, você vai sofrer, você não vai conseguir, você não vai ir muito bem. E às vezes tem aquela coisa da pessoa querer sonhar por você. No caso do seu irmão, ele tava certo, ele tava sim, sendo eu coerente. acredito que sim. Porque se eu fosse fazer, talvez realmente seria uma coisa frustrante, né? Então, isso é interessante, colocar os pés da pessoa no chão, sim, mas mudar o sonho... Mudar o sonho fazer, é complicado. Não dá pra você mudar uma essência de uma coisa. Quer dizer, se a pessoa não tem sonho e quer embarcar no meu, ok. Mas uma coisa é ela ter um sonho, eu ter outro sonho, e eu querer tirar uma parte... Para de sonhar com isso. Para e vamos sonhar junto comigo, né? Eu não sei, eu tenho... E outra coisa, eu tenho uma fé que não adianta, porra rir da minha cara e no fim é obrigado a engolir. Eu tenho uma fé que se você for tirado de um vaso e plantado no meio do oceano, você vai brotar do mesmo jeito se você estiver linkado no centro da vontade de Deus. Não sou evangélica, não sou católica, não sou nada, tá, gente? Só sou cristã. E aí o que acontece? As coisas acontecem, Yuri, sem a menor chance de acontecer. O improvável, eu acho que um dia é um bom tema pra gente falar, é sobre o quanto que o improvável se torna provável muito mais rápido do que a gente imagina. Isso é sensacional.
Por quê? Porque eu me vi muitas vezes sem ter condição, sem estar adequada ao planejamento e acabar fazendo como quando eu fui com a banda lá e era tudo death metal, eu fui lá os biscoitos e eu trouxe o prêmio pra casa. E eu tava pronta pra tomar tomate. E assim foi minha vida toda. Entende? É a fé. Né? E isso é uma coisa para se discutir um outro dia, mas esse banho de água fria que as pessoas dão na gente é porque a visão delas é restrita e elas só conseguem ver a árvore e não ver a floresta. Sim. Quando você tem a capacidade de fazer essa varredura e entender que sim, isso pode ser para mim, sim. Não é para você. Não é o que você acha. Você acha. Mas quem determina e bate o martelo não é você. Falou, valeu. O próprio podcast mesmo, quando eu comecei a fazer... Eu sempre escutei muito, eu até falei pra você aquele dia, eu já falei várias vezes aqui no podcast, sempre vem alguém falar, mas esse tema que você coloca no podcast, seu podcast é de autoajuda? Eu falei, não, nunca tive essa pretensão de que fosse autoajuda. É que às vezes a conversa vai pra um lado que a gente entra nos assuntos meio... que acaba sendo um assunto que a pessoa que tá ouvindo, assistindo, se identifica. Sim. E aí eu falava, nunca foi essa a pretensão. A pretensão é conversar, é falar o que a gente sente. Muitas vezes eu coloco a minha vida aqui, né? Eu abro o meu livro aqui e falo. Sim, você abre mesmo. E aí eu recebi muita crítica e falava, mas o podcast não vai dar certo assim, mas esse tipo de podcast tá batido. Ou então, podcast é uma coisa muito batida. Então, assim, primeiro que você tem que ter uma resiliência muito grande. Porque realmente teve uma época que todo mundo queria ter um canal no YouTube, todo mundo queria ter podcast. Só que assim, você tem que lembrar que toda semana você precisa gravar. Ou tem gente que faz até mais do que uma vez por semana. Então aí, você fala hoje, aí semana que vem eu vou falar o quê? Aí às vezes acaba o assunto, então você tem que gostar muito de fazer, realmente. Sim, tem que ser o amor, né? Mas, então, e mesmo assim eu já recebi críticas, assim, de pessoas sempre querendo abafar isso, sabe? Tipo, não, para de fazer. Ou então também falando assim, por que você não faz tal coisa? Vindo me dar dica e sugestão de coisas que eu já fiz. O mais engraçado é isso, que aí só prova pra mim que a pessoa não assiste, não vê, ou só vai pelo tema. Tipo assim, vê o tema e já me julga só pelo tema, nem escutou 1 minuto do podcast. Então eu já tive bastante gente assim querendo matar esse sonho, entre aspas, né? E até quando eu trabalhei numa escola técnica de rádio e TV, e tinha um dos proprietários lá que ele era assim, ele não queria que ninguém tentasse fazer nada fora de lá, sabe? Porque ele queria sempre que a pessoa ficasse ali só trabalhando com ele e nunca tentasse dar voos mais altos. Então, aos pouquinhos, assim, sutilmente ele ia matando o sonho de quem trabalhava lá e também, tipo, mostrando que esse meio é um meio muito pesado e as pessoas jogam sujo pra conseguir o que querem, sabe? Tipo, então, e isso também, eu acho que até às vezes em alguma empresa que você trabalha, dependendo da função que você faz, a empresa, ela percebe que você tem um bom papel, se desempenha bem, você poderia desempenhar aquele papel em outros lugares e ser até melhor sucedido, mas por você estar ali e não querer perder você, a pessoa fica te podando também, não tem coragem de te elogiar, não tem coragem de falar de uma coisa que você fez bem, só te elogia se você falar que não quer mais, por exemplo, você não quer mais trabalhar lá, mas você é tão bom, mas tipo assim, nossa, engraçado, vocês demoraram tanto tempo assim pra... Né? Então, tipo isso, sabe? É quando a gente pede o divórcio, né? Daí a pessoa fica apaixonada por vocês em 5 minutos. Eu lembro de uma vez que eu falei assim, eu te dei 10 anos da minha vida, eu não te dou nem mais 10 minutos. E foi assim que finalizou. Como é que em 10 anos não viu? Como é que em 10 anos não viu? Será que ele tá vendo agora? A gente é amiga. Eu sou então amiga beijo. de todos os meus ex. Que legal. Primeira coisa, educadamente, a pessoa não confiou em você, não concordou, você diz assim, torce por mim, eu sei que sua torcida vai fazer eu dar certo. A pessoa ficar com a cara no chão. Principalmente se for invejosa. Sim. Te irritou um pouco mais, você diz assim, não deu certo pra você, mas eu não sou você. Minha mãe diz que eu não sou todo mundo. Pronto. E a terceira vai cuidar da sua vida. Tem panela lá no fogo, tô escutando. Eu não tenho mais paciência com as pessoas. Nenhuma. Eu falei hoje pro meu filho, eu sou uma desequilibrada. Meu filho começou a rir, porque ele é psicólogo, né? E ele entendeu o sentido do desequilibrado. Tipo assim, todo ser humano vive em desequilíbrio, procurando o equilíbrio. Certo. Né? Eu acho que a gente passa a vida em busca do equilíbrio. Quando a gente acha, a gente morre. E aí...
Aí não tem graça. Mas então... Na hora que fica bom, fala, entendi. Aí bate Porque um na hora infarto. que você tem equilíbrio, você... Eu não vou falar isso. A diva da depressão, não vou falar. Mas porque assim, a gente percebe na menopausa, né? Eu tô quase chegando. Aí você fica sem força, você fica com menos energia, você fica... O seu corpo não corresponde à sua mente que tá brilhante. Porque quando você é adolescente, quando você é jovem, você é besta. Quando você fica mais velho, você fica inteligente. Você percebe as coisas rápido. Você sabe o que você quer, o que você não quer. Ai, fala com a minha mão. Vou dormir na pia por causa da sua opinião. Só que aí você não tem energia. Igual quando eu fui descer lá da tirolesa no Chile, que eu não tive problema com a tirolesa. Eu tive um ataque de pânico porque estavam me amarrando. Entendi. Então me amarravam no braço, me amarravam na perna e puxavam não sei o que, puxavam não sei o que lá. E aquele abismo que eu não tava nem aí. Tava me dando... Seu medo era... Então, o corpo não acompanha muito. Por isso que eu falo, pessoa velhinha que tá no auge da sua maturidade, que já não se toca, já não sofre por nada, morre. Igual você viu, como ele chama, Valadão, quando morreu lá o menino, como ele chama aquele que matou a... esqueci o nome. Boiei agora Guilherme também, de Pádua. Sim. Quando morreu O padre. o Valadão assim... Ele morreu Acabou de morrer agorinha. Com um sorriso. Como se fosse uma puta notícia legal, né? Agorinha, Acabou fui de morrer agorinha. Então, a morte Muito vira bom. meio que isso, entendeu? As Entendi. pessoas anunciando a sua partida. Feliz, né? Não, mas eu acho legal isso que você falou no sentido de a maturidade com velhice, né? E, tipo, muitas vezes a gente vê pessoas mais velhas que também não têm maturidade. Nas atitudes mesmo, a gente vê muito isso, né? Então, assim, você percebe as atitudes egoístas em alguns momentos, e tem muita gente que também se esconde atrás da idade pra ser, né, rude com as pessoas. Porque, assim, sempre quando a gente vê aquele velhinho bonzinho, ele é tão bonzinho, ele é tão legal. Eu já trabalhei com umas pessoas tão filha da mãe, e eles eram velhinhos, tinha uma carinha bonitinha, assim. Carinha bonitinha. Mas eram verdadeiros demônios, né? Então, tipo... Às vezes tem isso também. Eu acho que isso também... Até foi legal você ter falado, porque me fez pensar... Na semana passada eu até falei um pouco sobre esse ambiente empresarial, sobre esse ambiente tóxico que a maioria das empresas tem hoje. Eu acho que nos últimos anos piorou muito. Então, assim, hoje em dia muitas pessoas trabalham na força do ódio mesmo. Então, assim, ela vai lá pagar um dinheiro dela e acabou. Não tô aqui pra fazer amigo, não tô aqui pra fazer nada. Eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro e ir embora. Tem muitas empresas que estão assim, né? E aí a gente vê umas pessoas assim, que são, tipo, que não era pra ter atitudes de adolescente, atitude de escolinha, sabe? Tipo, picuinhazinha, tipo de escolinha, coisinha. Aí você fala, pô, um macaco velho desse fazendo picuinha, fazendo pirracinha, passando no corredor e não falando bom dia, não olhando pra sua cara, virando a cara. Mas uma coisa é você virar uma cara com uma pessoa que você não gosta, na rua... Na escola, né? Na época da escola isso acontecia muito, mas, pô, você trabalha numa empresa que nem tem tanta gente assim, e você virar a cara pra uma pessoa dentro da empresa, então você fazer uma picuinha, uma pirracinha, isso também eu acho que demonstra muita imaturidade, né? Pra essa pessoa chegar num ambiente empresarial e não conseguir ter a maturidade, ou então ter o profissionalismo. Você pode odiar a pessoa, mas você não precisa Não precisa. fazer. O mínimo verniz, né? Necessário. Você não precisa ser falso também, mas o mínimo de verniz. Eu tive uma tia, né, que ela pulava a pessoa. Ela tava na festa, então ela beijava fulano, daí tinha alguém que ela tinha brigado, ela fazia assim, ó. Ela pulava e beijava o outro e falava, ai, que mico. Mas Fica muito nítido, né? é muito nítido, a pirraça, né? E você sabe que eu trabalho com isso, né? Geralmente as pessoas mais pirracentas são do signo de ar. Que é Aquário, Gêmeos e Libra. Certo, Eles são bem pirracentinhos. isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora, vamos lá. Eles são pirracentinhos, Conte-me mais assim. sobre isso. Então, é como se fosse, assim, um excesso de inteligência que às vezes é um desserviço à pessoa. Porque como eles são muito inteligentes, às vezes eles pegam umas coisas muito rápido, faz um rolê, uma viagem que ninguém nem chegou na viagem ainda, e eles já estão virando a cara para todo mundo, sendo que aquilo nem aconteceu. Então, Já tá prevendo. é o desserviço do excesso de inteligência deles. Mas essa coisa da imaturidade, eu não posso falar, Yuri, porque é assim. Se eu falar, eu vou deixar um povo bravo. Tá. Posso deixar um povo bravo? Aqui, que não falei pra você pode falar o que você quiser. Você falou que seu podcast, o povo falava que era de autoajuda, depois que entrei de autoatrapalho, né? Pode ser. Olha, maturidade pra mim é o seguinte, é pagar conta, sabe? Sem falar, eu vou beber aí o que eu ganhei essa semana, depois eu ligo pro meu pai, peço pra ele completar.
E você assume a sua família, você tem filhos, eu sou uma mãe solo. Eu dei conta dos meus filhos, não falta nada pra eles. Eu falei pro meu filho ontem, tá vendo esse rolê que a mamãe tá fazendo agora? Mas tranquilo, né? Vamos fazer contenção de despesas pra viajar. Eu já fiz esse rolê quando vocês eram crianças, contenção de despesas pra gente comer. Pra finalizar e pagar a escola de vocês. Muito diferente. Você não lembra, seu irmão não lembra, porque pra vocês tudo era alegria. Que eu sou uma pessoa alegre. Hoje eu tava com tanto trabalho, Euri, que tava me dando tremedeira de saber o que eu tinha que fazer. Eu tenho um cavalinho de pau, que eu te contei a história, né? Pra pirraçar os meninos, eu comprei um cavalinho de pau que ele enche tudo. Eu peguei o cavalinho e fui trabalhar de cavalo. E fui até o meu escritório e o cavalinho relinchando. Aí ele fala assim, mãe, o pau tá atorando. Você não me falou sobre esse cavalinho, mas tudo bem. O mundo tá acabando, você tá indo de cavalo, pulando pelo quintal. Eu falei, pra chegar mais rápido, eu tô indo a cavalo. Não tem como você ter mau humor quando você tem uma vida e ela não vai parar só pra você estar em depressão. Então, eu acho que maturidade é isso. Você dá conta da sua casa, pequena, grande, simples, bagunçada, não importa. Sim. Você dá conta. Não falta nada pros seus filhos, não falta nada pros seus pais, ainda que seja um tempo para ouvir as reclamações deles. Sabe? Maturidade fala sobre isso. E, geralmente, quem fala que as pessoas são imaturas são justamente as pessoas que não têm nenhuma moral para falar. Sim. Eu acho que tudo depende do ambiente também, que nem você falou aquela vez, né? Quando você se sente à vontade pra brincar com uma galera, tipo assim, você não vai se preocupar com o que eles vão pensar sobre você, né? Até teve um rolê que eu fui uma vez, assim, e aí tava todo mundo zoando, todo mundo brincando, falando um monte de merda. Aí quando foi a minha vez de zoar, me deram uma puta lição de moral. Eu falei, caramba, mas todo mundo tava brincando aqui. Aí quando eu falei, virou crime. Aí eu fiquei muito puto com isso. Eu falei, mano, não acredito. Tipo assim, são pessoas que eu me afastei mesmo. Eu não troco mais ideia. E aí, mas sei lá, faz anos que eu não vejo. Porque eu fiquei muito chateado de ter sido... da galera me repreender na frente de todo mundo. E tipo assim, num rolê que tava todo mundo falando merda, zoando, brincando. E quando foi a minha vez, eu recebi uma lição de moral. Eu falei, pô, mas não é assim, né? Então algumas coisas que nem eu falei pra você aquela outra vez que a gente gravou sobre viagem no tempo, de ter a cabeça que eu tenho agora numa outra época. Então, que nem você falou, quando a gente é mais velho, a gente começa a pegar melhor as informações, a sacar mais rápido, a não ter tanto... Tipo assim, não ficar cheio de dedo pra falar o que você pensa, esse tipo de coisa. E aí eu várias vezes aconteceu isso comigo. Pô, caramba, se eu tivesse essa cabeça naquela época, eu não tinha feito isso. Então, tipo... Só que a gente só consegue chegar nesse ponto, né? Passando as coisas que a gente passou. Então, as coisas ruins, né? Tipo... isso traz uma experiência. Então, assim, não ia ter como você ter aquela cabeça naquela época, porque você não passou por aquela situação, né? Isso. E os seus amigos, esses que te zoaram, eles se transformaram numa pessoa muito mais interessante do que provavelmente eles são agora. Era bom você dar uma stalkeada neles pra saber. Porque sabe o que acontece? Eu era muito pobre na minha escola e meus pais me colocaram numa escola de rico. Então eu só passava vontade. Eu ia lá, estudava, minha roupa era mais feia, não tinha as férias que eles tinham. Eu não podia ir em aniversário, não me convidavam, porque o meu presente era barato. Que raiva. E foram 13 anos. Eu fui olhar e... as pessoas mais malvadas da escola. As meninas que faziam bullying, os meninos que se achavam os mais bonitos. Primeiro, os mais bonitos estão todos o rascunho do mapa do inferno. Todos. Feios, horrorosos. Muito louco isso, né? Os que eram legais com as meninas estão todos bonitinhos nos seus trabalhinhos, sabe? A idade chega pra todo mundo. Sim. As meninas que ficavam aloprando as outras estão tudo casadas com 30 pessoas e não sei o quê. Tudo, sabe? Então, eu falo, a gente que sofre um pouco a pressão das pessoas que entendem que existe na gente uma sensibilidade maior, era difícil estar ali naquela escola. Eu tinha vergonha muitas vezes. Uma vez eu tive que fazer uma peça de teatro e eu não entrei no vestido. Não era meu, eu não tinha um vestido lindo daquele. Aí a menina trouxe o vestido, só que ela era mais magra do que eu. O vestido não entrou. Eu tive que fazer uns fiapos lá, uns negócios, e era uma peça que os pais estavam assistindo. Eu parecia Eu parecia... Eu não quero entrar nesse assunto, mas tipo foram 13 anos muito difíceis. E hoje as minhas amigas ricas são minhas clientes. Então sobraram os rascunhos do mapa do inferno, sobraram as meninas recalcadas e as que não são minhas clientes. Doido, né? E a gente se adora. E é gostoso. E toda aquela diferença acabou. A ponto da gente falar assim, lembra quando você me zoou? Ai, você me desculpa, amiga. Tem uma na faculdade que fazia bullying porque eu era virgem na faculdade.
Lembra do último americano? O último americano que você falou. Pior que eu também cheguei na faculdade assim, acredita, mano? Você era virgem? Uhum. E eu também fui zoado por isso. É. Então, Moleque, fiquei virgem né? até o meu É casamento. que moleque ele tem a obrigação de não ser virgem. Tipo, com 13 anos ele já tem que ter perdido. Aí quando você não perde, você é o alvo da zoeira. Mas é só você fingir que perdeu. Ah, não, por um tempo sim, eu falava. Mas é que na faculdade eu não tava nem aí com nada. E, tipo, e é engraçado, porque eu acho que virgem tem cara. Porque Cara de virgem? as minas falavam, você é virgem, né? Nossa, Tipo, eu acho que talvez da minha atitude, talvez alguma coisa que eu falasse. Aí porque você não aquelas era meio minas que eram mais cavalheiro, vividas. talvez? Pode ser. Aí as minas mais vividas, ligeironas, já falavam, isso aí é virgem. Então, eu acho que na atitude, talvez pega. Eu era meio bobãozão também no começo da facu. Eu era meio, não era tão... Eu era bagunceiro na escola, mas na faculdade eu era meio cabaço também. Que em São Paulo, né? São Paulo era diferente, né? Você é do interior, né? Eu nasci em São Paulo, mas fui criado no interior. Então eu estudei no interior. Lá era outra pegada. Então aqui era todo mundo muito virado no giraia, nível hard. É, eu senti essa diferença. Eu saí de uma escola de freira que dava pra você nadar assim com o uniforme no chão que De ficava tão limpinho. limpinho, né? E eu fui pra USP, que no primeiro xixi que eu fui fazer tinha assim uma porta, enfia não sei o que aqui, pega não sei aonde, põe não sei o que lá, não sei o que lá. Ai, cara. E eu virgem com 1,50 m ali, sentadinho fazendo xixi, eu me vendo com aquela sanha plissada do colégio de freira. Meu, tinha de tudo, dava uma Você aula quase de saiu educação grávida do sexual. banho. Quase. Tinha um Bilal desenhado bem aqui embaixo aqui. Nossa, eu me lembro daquela porta até hoje. Não tinha celular, senão teria fotografado. E essas portas de banheiro era foda. E aí as meninas eram, não todas, assim, eu tinha uma turma que também era mais, assim, assentadinha. Mas as meninas eram rodadas. E outra coisa, nas ciências humanas, Thierry, é tudo maconheiro. Eu não gosto de maconha. E aí, o que acontece? A conversa, ela é uma conversa que eu não consigo entender. E eles começam a rir. E eu não consigo entender o que eles fazem. E aí eles... Aí então eu falava, mas esse povo pensa demais, né? Reflete, aí o assunto vai lá, daí o assunto vai aqui, eu não tinha paciência. Então, eu falava assim, é tudo bicho grilo. Como que eu, que acabo de entrar na faculdade, que sou bicho também, olho e julgo. Depois, no final, eu já tinha entrado naquela... Não é porque eu não gosto, que eu não curto como chama a onda? Como chama? A brisa. A brisa. Não é um tipo de brisa que eu gosto. Se me der um Venvance, 5 Venvance pra tomar e ficar com o olho assim, ó, mordendo o dente, eu adoro. Não sei nem o que é, mas tudo bem. É o remédio que tá na moda, que é... É calmante? Não, Ou é ele é locante? estimulante. Antigamente, na década de 80, tinha as anfetaminas que tomava pra emagrecer, né? Certo. E eu adorava. Então, não é ser moralista nada. É que eu não gosto da brisa da maconha, porque aquilo começa aquela coisa e eles começavam a rir, eu não ria de nada. Então, eu olhava na faculdade e eu falava, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Sentia deslocado. Até eu entender um pouquinho como funciona, como funcionava aquilo e tudo, né? Foi difícil esse começo, mas foi gostoso. Depois eu consegui entender um pouco, né? Pode falar, desculpa. Não, eu lembrei também do bandejão que você falou. A Ana já era da hora. As ciências, a parte de ciências humanas lá é mais essa coisa, esse negócio assim, né? Daí o pessoal lá da economia já todo centrado e sério. Tá, as festas de lá, se você for em uma, depois for em outra, você tem que vestir uma roupa. Era muito vestir uma louco, né? Eu frequentei bastante também por isso, por não estar lá na Unesp, mas tinha muitas essas festas, né? Tinha o doutorado, tinha não sei o que, tinha a galera da Odonto. Tipo, a galera da Odonto era meio que um povo mais elite, assim, todo mundo, tipo, olhava como se todo mundo de Odonto fosse perfeito, sabe? Era um negócio engraçado. Mas aí, quando eu tava fazendo a faculdade aqui em São Paulo, de rádio e TV, e aí eram os caras mais loucos, né? Era o nível mais hard, assim, de faculdade. Os caras iam pra tomar cerveja na primeira aula, tá ligado? Você chegava 7 horas, acabava de chegar, os caras, vamos tomar uma cerveja. Não, mas na saída não, agora. Aí, tipo, aí matava a aula numa segunda-feira, 7 horas da noite, de vez estar na aula, tava tomando cerveja. Então, tipo, era um negócio muito diferente. E o pessoal não tava nem aí mesmo, tipo, esculachava. Tipo, chegava assim na faculdade, eu não tava acostumado com isso, né? Chegava assim com uma camisa com uma gola mais zoada, assim. Aí os caras, puta, essa gola tá cansada, hein, mano? Tipo, chegava e puxava assim a gola da camisa. Ou falava, puta, essa camisa que você tá zoada, é feia essa camisa. Ou esse tênis aí, mano. É que os meninos tipo, são diferentes também, né? Era um negócio mais hard, assim. E aí eu comecei a falar, putz, então acho que quando eu fiz na faculdade, eu acho que eu perdi talvez ali a minha última inocência. Que eu já era, lógico, eu trabalhava, já pegava metrô, sozinho, tudo normal, né? Eu trabalho desde os meus 15 anos registrado, que eu falei. Mas algumas coisas a gente meio que conserva, né? Tipo,
o pensamento, ou então alguma coisa de cultura, do jeito que você foi criado, tava falando, isso aqui eu respeito, faço isso, faço aquilo. E aí, tipo, na faculdade, tipo, tipo, sei lá, o que tinha de inocência morreu tudo ali. Porque na aula de sociologia o professor chegou e esculachou com a questão da religião. Tudo que eu acreditava na minha vida inteira, tipo, em uma aula ele... Caramba, ele perguntou uns negócios que eu falei, putz, eu nunca tinha me perguntado sobre isso. Aí, na hora do intervalo, os caras saíam pra fumar maconha. Ou então, que nem eu falei, ia tomar cerveja, matava a aula pra beber. Ou então, tipo, os caras não tinham dinheiro pra pagar a mensalidade, mas tinha dinheiro pra pagar a cerveja. E aí eu comecei a olhar assim e falei, caramba, mano. Então, tipo assim, tinha muita coisa que eu acreditava, que eu achava que era certo fazer. Aí, por isso que eu falo que entrar na faculdade, eu acho que ela te abre a cabeça também, né? Abre. De uma maneira que você talvez não fosse abrir se você não tivesse frequentado aquele ambiente. Não que seja bom ou ruim, não tô que nem você falou, não tô aqui pra julgar se é bom, se é certo ou errado, mas teve muita coisa que eu só fui entender na faculdade. E a gente falava, tem... Nossa, mano, era assim? Lá você é obrigado. Na faculdade, não esfregam tem a sua cara no conversa, asfalto, né? né? E você aprende sobre flexibilidade. Por exemplo, eu não gosto da brisa de maconha, mas todo mundo fumava. Eu passava pra cá pro colega, ia virando e preservar o que eu não gosto. Em compensação, eu também fazia coisas lá que ninguém gostava. E as pessoas me julgavam e falavam. Eu lembro de uma vez, porque eu era muito namoradeira. Apesar de ser virgem, eu sempre fui... De ser virgem na época, eu era muito namoradeira. Eu lembro de um menino que eu tava me atracando com ele de noite, numa salinha fechada. Da faculdade. E fechou. A faculdade apagou. A tiazinha fechou a porta pro lado de fora. Eu pegava um ônibus chamado Urubupungá, que passava Esse é ali perto do Sé, na época chamava Sé. E meu pai me pegava no estacionamento do Urubupungá. Então a gente falava, o urubu tá vindo, o urubu tá vindo. Aí eu falava pro menino, daqui a pouco apagou tudo, como que a gente saía de lá? E aí tinha a janela aqui, né, da Faculdade de Letras, e tinha um mato assim que descia, era um morro. E o ponto de ônibus, nós pulamos a janela e saímos rolando. Eu sei que o Urubupungá chegou, eu tava cheio de mato, parecendo uma árvore de Natal, assim, com material. Eu entrei no ônibus toda torta, com o joelho ralado. Nem sei como é que ele foi pra casa dele. Então eu tinha também minhas maluquices, né? E eu fui ficando flexível, que nem é isso que eu te falo. A gente vai ficando flexível, eu era amiga de todo mundo. Sim. Mas tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta, e você não precisa deixar de conviver com as pessoas, porque cada um tem um gosto e se identifica com aquilo. Eu aprendi muito sobre flexibilidade na faculdade. Eu acho que eu também. Eu lembro desse negócio também de você sair, entrar a hora que você quisesse, né? Na época da escola não podia nada. Intervalo, não podia sair, não podia... Na faculdade, tipo, tinha dia que eu nem ficava dentro da sala. Tipo, entrava, vou resolver não sei o quê. Saía, eu vou embora mais cedo. Não precisava falar pra ninguém, simplesmente ia. E quando tinha os encontros também pra fazer trabalho de faculdade, ninguém ficava pegando no seu pé, tipo, você não vai fazer? Então, tipo assim, era um negócio que você mesmo tinha que criar o seu compromisso. Porque se você não fizesse, ninguém ia chegar em você e falar, mano, você não fez, ou... O professor vem fumava aqui, na sua época na sala de aula? Não. Na minha época, ia pro bar na fumar e tomar cerveja com a gente. E Na vários época, professores, mas dentro da sala cigarro não. no outro. Tinha um professor que ele acendia um de manhã e ainda falava, eu acendo um de manhã e nem levo isqueiro. Eu vou acendendo um no outro ao longo do dia. E passou o tempo, ele tava com um balão de oxigênio, ele fumava e foi um balão de oxigênio. Igual aqueles caras que faz um furinho no pescoço aqui pra poder e o cara fuma pelo buraco do pescoço. Né? Era muito louco. Então, bem esse podia nível, essas coisas, podia. Você falou, né, do sonho e tudo. Foi o maior pesadelo, eu acho, que eu já vivi, né? A faculdade já começou com esse começo, mas o pesadelo que eu digo era porque era muito compromisso. Você tem que fazer duas, né? Você tem que fazer a de letras e a de educação. E eu tinha que trabalhar à tarde. Então, as minhas amigas se formaram em 4 ou 5 anos fazendo as duas ao mesmo tempo. E eu tive que ficar mais tempo lá para fazer a segunda faculdade e conseguir cumprir, né? Porque eu trabalhava. E todo dia era assim, o professor faltou, você sai de casa, você atravessa São Paulo. O professor faltou e eles não davam muita satisfação, faculdade pública é assim. Você ficava só na... A gente ficava, então e tinha uma rua lá que chamava Rua do Matão, tem ainda. Então a gente às vezes fazia uns passeios por ali, quando o professor faltava. Imagino que passeio. Não, era comportadinho, entendi, mais ou menos, né? Mais ou menos. Na Rua do Matão. É que o nome é bom pra caramba, né? O nome é muito... Foi muito aprendizado ali pra mim, assim. não nesse sentido. Eu sei. Mas, sabe quem que gosta de fumar também e ficou com a barba amarela de tanto fumar?
Tio Chicória. Eu não achei que você ia falar isso. Tio Chicória. Tio Chicória fuma. É que agora ele deu uma maneirada. Mas ele curte fumar também. E aqueles fios, cigarro de filtro amarelo, aquele que tem um cheiro deixa até o dedo bom, encardido, a mão, a ponta do dedo queima-dedo. Cigarrinho trevo que você compra a palha, você enrola, você mesmo enrola, você faz o seu próprio cigarro, você já viu? Ai, não sei. Eu não sei fazer essas coisas, eu já tentei. Você imagina a situação. Esse cigarrinho é o mais baratinho. Eu não sei fazer. Aí você compra a palha separado e a cedinha e você mesmo faz o seu próprio cigarro. E não tem filtro, não tem nada. Não tem e o nada. cheiro também é forte pra caramba. Gente. Entendeu? Acho que ele vai vir contar pra você como que era a época dele. Tá bom. Tá bom? Ele vem hoje? Vem. Então tá. Então, chegou o grande momento da gente chamar o tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória, pra falar com a Selena. Porra, gente! Tudo bom, Seleninha? Como é que você tá, hein? Eu tô bem. Eu fiquei sabendo que foi seu aniversário esses dias, né? Eu fui transformada numa fada. Olha só. E aí você ganhou muitos presentes? Ganhei. Olha Mas só. mais gostoso foi a surpresa, né? Porque era só minha família mesmo, né? Essa foi uma surpresa gostosa. Quando que é o aniversário do senhor? Deixa eu ver. Acho que é janeiro. Não tenho muita certeza, porque assim, eu nasci em janeiro, mas aí meu pai levou os documentos para registrar em março, entendeu? Aí eu tenho 2 aniversários. Tem o aniversário de verdade e tem o aniversário do documento. Naquela época era assim mesmo, É, né? a gente ganha presente, ganha 2 parabéns, né? Meu avô foi buscar uma chupeta pro meu tio que tava chorando e foi em Santos. Voltou 4 dias depois do baile, entendeu? Aí ele voltou com outro filho, né? Ele só foi buscar uma chupeta. Imagina que pertinho que foi, Eu tava né? buscar uma chupeta, pegou o rapidinho, paletó. né? Ele era Esse dançarino de tango. Ele ainda voltou, porque tem muito pai que sai pra comprar cigarro e não volta mais, Pois né? é. Esse voltou, E isso pô. que faz os registros ficarem um pouco atrasados, né? Vamos ter um barzinho aqui perto do cartório, vamos comemorar, entendeu? Aí deve ter acontecido isso, Eu né? fiquei sabendo que o senhor fuma. Eu fumo. É que, assim, agora eu tô dando uma maneirada, mas assim, eu gosto de fumar. Aqui, assim, é gostoso aqui, se você tem aquele momento que você fica relaxando enquanto você tá fumando um cigarrinho, assim, dirigindo com o bracinho, assim, aí você fuma, sabe? Quando você tá batendo um prego, assim, você coloca o cigarrinho na boca e fica continuando com a sua vida e o cigarro aqui, assim, conversando com as pessoas com o cigarro. Isso é uma das coisas mais legais que tem. E eu colocar o cigarro no ombro aqui, assim, ó. Sim. Assim, guardado por Dentro dentro da da camisa, camisa. entendeu? Isso é uma coisa muito clássica, né? E aí eu gostava também de fumar aquele cigarro de filtro amarelo, porque o cheiro dele é gostoso. Até quem não fuma, assim, sente aquela fumaça diferente. Olha, eu não pode, eu tô fazendo propaganda de cigarro aqui, eu vou ser punido aqui, não posso. Mas é que a gente gosta de fumar pra dar aquela relaxada, né? Se você tá falando do cigarro de trevo, que era um fumo que você comprava separado, assim, você fazia próprio cigarro, você compra a palha e a seda, que o pessoal chama de paieiro agora, né? Eu acho que eu já vi. Mas tem outros, aqueles fumos de rolo, você já viu? Que Não. quando você vai naquele centro assim, o pessoal do centro, os preto velho que gosta de fumar esse cigarro, porque é o fumo de rolo, ele tem um cheiro tão forte que não precisa nem acender, que só de você chegar perto você já sabe que tem um negócio ali. Mas o senhor já fumou o cigarrinho do capeta? É, esse do capeta não. Eu sou das antigas, na minha época não tinha nada disso, Não né? tinha? O pessoal gostava só de fumar bananeira. Folha de bananeira seca, não tinha cigarro. Entendeu? Não tinha esse negócio. O pessoal ficava achando que era droga, mas não era. Era tudo de Não dava molecada. raio. Na molecada que fumava folha de bananeira. Tem aquele reggae, né, que fala pra fumar folha de bananeira. E era isso aí, a molecada não tinha dinheiro pra comprar cigarro e ficava pegando bituquinha de cigarro na rua pra fumar, pra ver como é que era. Entendeu? Agora não pode mais nada, né? Agora tá tudo proibido. Eu também tenho que parar, que eu tô ficando, né? A minha saúde tá indo embora, né? O senhor tem que parar, porque... Aí eu vou parar. Mas aí eu gostaria de te parabenizar pelo Obrigada. teu aniversário aí, tudo de bom pra você. Obrigada. E assim, ó, quando você fizer uma festa aí, você convida o teu Chicória, que o teu Convido. Chicória vai. Eu vou levar uns discos pra gente ouvir. Você vai ver que bacana. Eu vou O fazer senhor um canta? DJ. Eu tenho arranho, assim, gosto Umas de modas de um viola, violãozinho, um Belmonte e Amaraí, sabe? Eu Isso. gosto de ouvir. Então, vou Zilizala. Eu vou lá fazer uma baguncinha na tua festa. Eu vou chamar. Tá bom? Então agora eu vou embora nessa, que agora você falou de cigarro, eu fiquei com vontade de fumar um cigarro. Ah, não é possível. Que sem vergonha. Só um só antes de dormir. Tá. Tá bom?
Grande beijo, gente. Boa, meu mestre tio Chicória. Um fofo, né? Então, eu achei que ele fosse falar uma coisa muito engraçada, porque eu tinha pensado em falar assim, que ele ia falar, eu quero me parabenizar pelo seu aniversário. Ele ia falar isso, eu quero me parabenizar pelo seu aniversário. Você entendeu? Porque ele fala assim? Ele fala assim, ele inverte. Inverte. E hoje não Quando ele vai almoçar, ele fala assim, Deus me pague. Em vez de falar Deus lhe pague, ele fala Deus me pague. Ele vai falar. Ele é um fofo, mas eu já dei uma bronca bem rápida nele com essa música. O cigarrinho do tio Sérgio Na idade dele só pode fumar o cigarrinho do capeta. Não, nem isso, né? Será? É nada. Tá velhinho já, Tá né? velho, não tem que fumar. Mas, pra você que tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, você que tá ouvindo pelo Spotify também, nesse momento eu vou falar do nosso estúdio Pode Vir. É o estúdio de podcast que você tava procurando aí pra fazer o seu podcast. Você que tem vontade de ter um podcast, não sabe de que forma, então você acabou de encontrar. Segue lá no Instagram, @estúdiopodevir. Tira todas as suas dúvidas, pergunta direitinho como que funciona pra você poder gravar seu podcast aqui, que é muito bacana. Pertinho do Metrô Paraíso, bem localizado. Se você vier de carro, tem estacionamento. Se vier de Uber também tem um lugar bom pra parar. Então é bacana, você que tá procurando, às vezes quer comprar câmera, iluminação, lugar. Isso dá muito trabalho, aqui já tá tudo pronto. É só você chegar e gravar o seu podcast, traz seus convidados, muito bacana, a estrutura é muito bacana. Sempre o nosso amigo Anderson com a gente aqui, toda a equipe, né, do Estúdio Pode Vir também, sempre tratando a gente sempre muito bem. Então chegou a sua hora de ter o seu podcast aqui, beleza? Segue lá, @Estúdio Pode Vir. E também agradecer ao nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, Story AEC, que vem aí com grandes novidades. Você que tá querendo comprar aí um celular novo, smartwatch, fone, fica ligado, segue lá, que vai ter bastante novidade. Tem também camisa de time, inclusive, você que tá querendo comprar uma camisa nova aí, lançou recentemente a do Palmeiras, compra lá uma camisa, aproveita e compra duas, aí você compra uma pra você e uma pra mim, beleza? Segue lá, @Story AEC, nosso parceiro aqui do Terça Nobre. Inclusive eu tô até com o meu bonezinho aqui, ó, do Pode Vir, beleza? Selena, sempre muito bom te receber aqui. É sempre um prazer inenarrável, como diria o poeta. Isso sempre uma loucura, né? Depois eu saio daqui e falo assim, gente, como é que a gente consegue ser esse turbilhão, esse furacão, né? Não, e o mais engraçado é que eu pensei um monte de coisa aqui, e aí eu queria falar, e aí entrou em outro assunto, falei, putz, eu queria ter falado isso, aí eu lembro, esqueço, aí tem coisas que depois eu vou embora e falo, putz, eu devia ter falado tal coisa. A gente então, devia deixar um caderninho, tipo, pra gente anotar as coisas, os insights. Pode ser. São os insights, né? Sim, porque dá uns pensamentos legais pra caramba. É muito bom conversar com você, é muito bom estar aqui. E realmente, né, quando você fala da estrutura, eu sinto a energia dos lugares, né? Uhum. E aqui tem uma energia gostosa, tem uma energia boa de inspiração, então pra quem tiver... E eu tô sabendo que vocês também gravam música aqui, né? Grava, inclusive, você tem que vir aqui gravar. Tenho. Você vai cantar Rubastank The Reason, pra gente relembrar. Quase cantei no meu aniversário, mas não tinha plateia. E agora, eu até tava falando com o Anderson, um relato que você não estava presente, mas eu tava falando com o Anderson. O Anderson, toda vez que ele escuta Rubastank The Reason, ele lembra do pai dele, que já não tá mais entre nós, mas é uma música que traz essa lembrança pra ele. Eu falei que isso me lembra muito da minha adolescência, na época da rádio, primeira rádio que eu trabalhei, na escola. Então toda vez que eu escuto Rubastank, tipo, se me leva automaticamente pra minha adolescência. Mas agora entrou uma outra partezinha. Toda vez que eu escuto Rubastank The Reason, lembro de você. Ai, que lindo. Aí toda vez tipo, que naquele dia que você me marcou e colocou, eu falei, putz, ela pegou na veia. Eu lembro de você também. Então... É uma música que me trazia dor. Eu tenho músicas que elas têm dono e tem músicas que elas não têm dono. Certo. Então, sempre tem aquela que eu falo assim, essa daí eu não lembro de ninguém, ou só sinto dor. Tem umas que me doem, assim, de um negócio, e essa me doía. Quando você trouxe naquela situação, eu senti a mesma dor inicial com a música, mas eu associei ela a você, quando você trouxe, também ficou meio que um hino. Então, que legal. A recíproca é super verdadeira. Aí, quando você vier cantar, então, você tem que cantar essa primeira música que você vai cantar, vai ter que ser essa. Mas eu tenho voz pra essa, né? Vou ter que... Não, mas vá. Gente... Você canta bem, pô. Mais que gostoso. Ó, tem um negócio aqui pra você. É uma lembrancinha. Porque foi aniversário da nossa amiga Selena, a musa do Terça Nobre. Então, trouxe uma lembrancinha. É gentileza, né? Eu ganhei chocolate, eu ganhei o suspiro. Ó, já tem os apelidos. É a musa do Terça Nobre, é a sócia do Terça Nobre. Vocês não tem mais o que me inventar, né? Não, o povo achando que eu sou uma meiguice em pessoa, eu sou praticamente um furacão. Ou não? Ai.
Eu acho que às vezes Será que você parece vai gostar? fauno, sabe? Meio querendo dar umas fechadas nos Ainda mais com essa orelhinha pessoas, ainda. né? E você vai explicar depois pras pessoas essa orelhinha ou você vai deixar no Que vácuo? orelhinha? Nada, né? Você Não tá sei de vendo nada, não tô alguma? vendo nada, né? Nada. Não tô vendo nada. Eu não explico mais nada na minha vida. Eu não vim pra me sou- explicar, eu vim pra confundir. Eu vim Então pra tá bom. estragar tudo. A expectativa. Acreditando. Aí, Olha ó. que bonitinho. Ai, não tô acreditando. Yuri. Depois eu vou te dar um abraço, que eu não posso levantar aqui no meio, né? Tá bom. Ó, Mas falou pra eu você mostrar vou lá, ó. Aqui, ó. É muito bom. A gente... Ai, depois eu te falo o que eu tô pensando. Tá bom. Obrigada, viu? Que bom que você gostou. Agora eu já tenho a música pra lembrar de você e já posso tomar meu Aí, café e toma um lembrar de cafezinho. você também. Que eu vi que você tem os seus gatinhos lá, né? Eu falei, pô, ela deve gostar de gato, então Eu acho que ela vai gosto. gostar. Eu gosto. Então, e eles gato- são bem assim, quando eu vou... Eles querem sempre pular Eles querem em ficar cima das pendurados em coisas. você. Obrigada, Yuri. Que delicadeza. Obrigada mesmo. Agora eu vou ser obrigada a lembrar de você uma vez por dia, né? Ah, toda vez que for tomar um cafezinho. Né? Obrigada. Mas é isso, ó. Pra galera que quer seguir também a Selena, tá como Selena Fortuna, né? Não sei mais. Não sabe eu tenho mais? ranço das minhas redes É. sociais. Então, ó, procura Acha lá lá, como Selena. Selena Fortuna. Eu sempre marco ela também aqui nos posts do Terça Nobre. Tá na descrição aqui também do nosso vídeo, tá bom? Segue ela lá. Tem o programa na Vibe Mundial. Todas as segundas-feiras, 00:30. Então, quando vira de domingo pra segunda, 00:30, ela tá lá na Vibe Mundial, tanto na rádio 95.7 em São Paulo, como também na TV, na Astral TV em São Paulo, que é 33.3. Inclusive, somos colegas de TV, que eu faço o programa Desiludidos Futebol Clube, faço lá também na terça-feira. Então, você faz na segunda, na terça eu apareço por lá também. Que legal. E a gente se encontra nos corredores da Vibe, na Astral TV, e é sempre um prazer gigantesco ter você aqui. É uma delícia. Volte sempre. Obrigada, a gente tem uma conexão super gostosa. A questão das redes sociais, essa minha antipatia, ela tem um motivo. Não, a gente Mas eu vai... vou lançar pelado no TikTok em breve. Vai. Então o pessoal já pode me Tá seguir bom. no TikTok, entendeu? Aí Vai ser legal, o isso. Ibama vai vir aprender em algum momento. Ai, muito bom. Mas é isso, eu gostaria de agradecer a todos que vieram até o final com a gente aqui também. Muito obrigado aos fiéis escudeiros, toda semana comigo aqui no Terça Nobre. Um beijão pra minha família, meus irmãos, meus amigos. Um beijo pra minha mãe, Dona Tânia. Inclusive, mandou um beijo pra você também, que ela é sua fã. Um beijo pra Dona Tânia. Posso mandar também um Manda. beijo pra minha família? Eu nunca mando. Eles Mano, também fica à vão ver. vontade, a casa é sua. Mas eu quero mandar um beijo pra minha família. Isso aí. E aproveitar, já que é o mês de julho, aniversariante Selena. Tem o meu irmão Giancarlo, que faz aniversário 3 de julho. Abraço pra ele. Meu sobrinho Matheus, que fez aniversário dia 5 de julho. Dia 16 de julho, a Evelyn e o Edilson, que são meus irmãos, eles são gêmeos, fazem aniversário dia 16. Ele Então rodeado de canceriano. tudo julho. É. E se meu pai fosse vivo, dia 25 de julho seria o aniversário dele também. Ele seria de leão, mas ele seria de julho. Olha só. Melhor mês, né? Ai. Esse friozinho, lareira, É, chocolate quente. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Semana que vem eu tô de volta. Tamo junto. Valeu. Eu nunca sei na onde dá tchau. Ah, tem lá. Terça Nobre.